Mais um Papo de Obra da Casa CIG. Eu sou o Felipe Soares. Eu sou Sabrina Santos. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, da nossa casa. A gente parou, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar a foto anterior. A gente parou nas impermeabilizações. Quem não viu o último Obra Vlog, acessa aqui o canal do YouTube. Lá tem certinho. Acho que é o 7, que nós gravamos o episódio 7, onde a gente fala justamente da concretagem, da importância da impermeabilização dos blocos baldrames. E não tão diferente disso, a gente vai agora falar da nossa forma da viga baldrame. A forma vai seguir praticamente o que a gente já comentou nos outros vídeos anteriores, mas é sempre importante a gente ressaltar tudo que a gente tem falado, né? Fazer então ali um fundo para preparar essa sua viga para concretagem, um lastro de birita, utilizar os travamentos corretos dessa forma para evitar que ela abra durante a concretagem. Então é algo que às vezes a gente não dá importância, mas você precisa verificar junto com o seu carpinteiro. Você precisa garantir que não vai abrir, né, aquela forma durante a concretagem, porque imagina perder um monte de concreto, né, é dinheiro, mas, então não é nem só pela dor de cabeça, né, já é questão do custo financeiro mesmo. Exato, aqui a gente viu nos episódios que buscávamos a vala, né? Então nesse caso não houve contrabarranco. Contrabarranco é quando a gente tem o próprio solo sendo a forma do nosso elemento estrutural de fundação. Aqui no caso a gente utilizou a forma de madeira, então como a Sabrina falou, tem que fazer o travamento. Então aqui a gente tem a etapa, antes de chegar nessa etapa da armação, a gente faz toda a forma, a geometria, né, a madeira, a forma de madeira, ela faz a geometria do nosso elemento estrutural. Então é muito importante a pessoa que for fazer a execução da forma do elemento estrutural saber ler corretamente o projeto. Porque às vezes nós temos um projeto com algumas especificações ali, alguns detalhes construtivos, e se o carpinteiro, quem for responsável por executar esse serviço, não prestar atenção e não levar em consideração, por exemplo, a espessura da nossa tábua, né? A tábua tem ali 1,5 m, 1,5 m, 2,5 m, dependendo do modelo da tábua. Então o travamento ele precisa ser coerente, ele precisa considerar isso na hora de você fazer as junções, né, de uma tábua com a outra, fazer a amarração delas também tudo certinho. E claro, já pensou, você está fazendo tudo bonitinho, chega no final você percebe que não considerou a espessura da tábua. Então, ou todo o elemento estrutural pode ficar com uma sua seção inferior. Isso é prejudicial para o desempenho estrutural da edificação. E aí, nesse caso, a gente utilizou, é legal falar também que a gente utilizou a madeira cedrinho, bruta, e ela é uma intermediária, ela não está nem entre a mais cara e nem uma mais barata, que acaba sendo uma qualidade inferior. Então, para a forma de fundação, a gente recomenda bastante usar esse tipo de madeira. Estava um preço até que em conta, perto de outras, como peroba, né, aparelhada, que são para ficar aparente. Então, vale a pena investir em uma madeira de qualidade, para você garantir que a forma não vai abrir, que a forma não vai abaular ou perder ali a seção. Exatamente. A gente tem também, ó, acho que a cada meio metro a gente está colocando, né, um pontalete para fazer a fixação e também o escoramento da viga baldrame, né, para não ter esse problema com a abertura e nem a deformação da seção da viga. Porque, gente, a geometria da viga é fundamental, principalmente porque a gente faz o que? O cálculo dimensional, né, em cima disso. A parte de estrutura toda, ela circula em volta da seção da geometria do elemento estrutural. Então, prestem muita atenção quanto à execução para garantir que isso seja feito assim, conforme o projeto. Porque senão você tem um erro construtivo e isso vai dar dor de cabeça no futuro. Façam estoque de pregos. É um item que é difícil quantificar, é difícil a gente comprar exato. E assim, se faltar, eles vão ter que parar ali a forma para esperar chegar, né, uma nova entrega. Então faça um bom estoque de prego. Tenha lá guardadinho, faça um almoxarifado. Aqui já entra a questão, né, justamente do almoxarifado, né? Porque nosso papel também é gerenciar os materiais que estamos recebendo, solicitar no momento certo. Só que
às vezes você fica muito dependente do que a equipe de obra vai falar. Então, Da produção, da né? produção, né? Então, às vezes, nem eles têm noção do quanto eles precisam. Eles avisam, em que momento que eles avisam? Quando acaba. Quando acaba. Ah, acabou o prego, preciso do prego. E você, assim, como assim você não avisou antes, né? Então, tenha sempre isso em mente, porque às vezes você precisa dar uma olhadinha, pergunta uma, duas, três vezes, porque às vezes ele fala no mesmo dia, de manhã, não, tá tudo tranquilo, a gente não precisa pedir nada. Você vai lá, faz a renca de pedido, solicita os materiais para o cliente, para o depósito, tudo certinho. Aí chega na tarde, no mesmo dia, olha, acabou, faltou prego, faltou madeira, faltou tal coisa. Então, é um conjunto, né, de pessoas que estão trabalhando na obra. A gente precisa ter essa comunicação e a gente precisa fazer essa cobrança, essa vistoria mesmo, porque infelizmente tem material, o prego é um material que vai indo, e aí eles acabam não prestando atenção na quantidade que tem ali no estoque. Aqui a gente já está montando a armação. Tem um item legal, acho que eu mostrei aqui, ó. Esse arranque aqui, né, do nosso pilar, ele já foi deixado no momento em que a gente concretou o nosso bloco baldrame. No vídeo anterior a gente fala só da concretagem, da forma, armação e concretagem dos blocos de coroamento, né? São esses elementos aqui que distribuem a carga do pilar, da viga baldrame para a fundação. Então aqui a gente tem esses arranques que já são deixados. A gente avisou também sobre a sequência da construção, que é você conseguir fazer a amarração de um elemento no outro. Então, a gente está fazendo a fundação, a gente deixa os arranques para fazer a parte do térreo, depois a gente deixa os arranques para fazer o superior. E aí vai indo. Então esse arranque precisa respeitar o projeto, porque ele tem dimensão mínima para fazer o transpasse de um elemento para o outro, né? A gente tem a dimensão mínima de acordo com a bitola de ferro, de acordo com o elemento que você está trabalhando. Então considere sempre o transpasse, olhe isso no projeto. Se não tiver, pergunte para o projetista, para o calculista. Não tire da cabeça essas informações, porque cada bitola, cada tipo de estrutura, material, ele tem ali sua especificação. Então, é um item importante para vocês tomarem cuidado. Esse aqui a Sabrina me comentou já no vídeo anterior, que é o... Ponteira de proteção. Ponteira, né? Da proteção ali Ali do dá pra ver vergalhão. bem, né? A amarração entre uma viga e outra, eu encontro ali com o arranque do pilar. Uhum. A gente consegue ver todo o desenvolvimento da Os armação. passadores da viga também, que a gente já comentou em alguns outros vídeos. Deixa eu ver se tem uma... Aqui dá pra ver mais próximo, né? Vamos botar pra cá. Aqui a gente tem o nosso protetor do vergalhão e aqui a gente tem o nosso espaçador, que a gente precisa fazer um vídeo só sobre espaçadores, porque é um item um pouco complexo para levantar. E aí a gente deixa a viga elevada, né, como tá aí, para montar, fazer os espaçadores, algum ajuste na armação. Verificar também, a gente Verificar olha, a vê armação. certinho. E aí, no dia da concretagem, vai tirando as madeiras e descendo. Essas vigas da fundação, elas já vieram montadas. Então, por questões logísticas, por ela estar ali no nível do solo, você consegue movimentar a viga de um lado para o outro, duas pessoas conseguem carregar. Não são vigas pesadas, porque são vigas baldrames. Então, por questões de cálculo de dimensionamento, elas não são tão pesadas quanto os pavimentos seguintes, né? Só que aí tem a importância que a gente já comentou nos outros vídeos. Tem a armação que elas vêm cortada, dobrada e montada. Então vale a pena você fazer esse levantamento, se tem espaço para você ter esses elementos na sua obra, porque elas vêm etiquetadas, vêm numeradas certinho para você ir lá e só colocar no local. Só que você precisa também analisar, deixa eu ver se a gente tem no pavimento superior a gente comprou só corte e dobra, a gente montou na obra, né? a gente montou na obra. obra. E da fundação a gente pegou sempre corte, dobra e montagem. Porque você não vai conseguir levantar uma viga, principalmente do pavimento superior. Se uma viga com uma bitola de 16 milímetros, por exemplo, que já é uma bitola grande, considerada, né, grande, pesada, a equipe não consegue ter essa logística de levantar essa viga, né? Posicionar ainda em cima da laje e tudo mais, em cima do local dela. Mais pra frente vocês vão ver as fotos. Acompanhem os próximos Obra Vlog, ó.
papo de obra. O Obra Vlog, inclusive, está sempre rodando. Vou estar deixando no final do vídeo a playlist para vocês darem uma olhadinha de como está o andamento da obra para vocês fazerem obras e projetos sem dor de cabeça. Tem sempre dica legal lá. Aqui, a gente tem essa informação de que você precisa prestar atenção nessa logística. Você vai fazer corte de obra e montagem, né? Então é interessante você ver isso. Por qual que também é um problema na hora de você chegar com a viga toda montada. Tem horas que uma viga precisa engaçar na outra. Aqui nesse ponto, por exemplo, é só o apoio da viga no meio da outra viga. Só que tem situações onde a viga passa inteira no meio. Então, quando ela já vem toda montada, ela não faz essa consideração. Você nova precisa desmontar ela um pouco para conseguir fazer esse transpasse. Então, às vezes você opta por vir tudo montado, na hora você vai precisar ter uma baita dor de cabeça para ficar desmontando a armação, para conseguir colocar uma viga dentro da outra. Isso não é tão legal. Aqui o espaço da gente já falou. Aqui, ó. Nossa, bem em cima. Esse aqui é o espaçador, que ele vai garantir o cobrimento, a proteção do nosso aço, né? Todo esse trecho aqui vai ser concreto até chegar à nossa forma. Então, ela vai proteger a nossa armadura da nossa parte externa, para ele não ficar ali enferrujando, oxidando a armadura, porque com aço oxidando você perde a seção do aço. Perdeu a seção do aço, você perde a resistência do elemento de concreto armado. Porque é um complô, né? Complô de aço e concreto. É um conjunto de aço e concreto para fazer a resistência maior. E aqui, ó, a gente vê que daqui a pouco a gente vai descer essa armação certinho na viga, na forma para ela ficar certinho. Aqui a gente tem o fundo, que a gente já mostrou anteriormente. Aqui já estão todas sendo concretadas. Vocês veem que todas elas já desceram. A gente vai tirando a madeirinha de cima. E essa mesma madeirinha que segura a armação da cima da viga, depois ela vem fazendo esse travamento em cima. Porque a forma não pode nem abrir para fora e nem fechar. Ela não pode fazer nenhum dos dois, porque você precisa deixar no lugar. Então você precisa ter pontos onde... Acho que essa aqui a gente não usou, né? Aquele espaçador que vai dentro. Não. Nas próximas a gente vai mostrar. E as próximas a gente tem... Esqueci como é o nome dele. Cone com... Esqueci. É cone alguma coisa. Nos próximos episódios a gente vai mostrar pra vocês. Acho que é esse espaçador tipo cone. São dois cones, no meio a gente coloca um tubo de PVC, conecta eles nos dois, então ele faz exatamente assim, na largura da viga, para ela garantir que ela não abre no sentido que foi. Não fecha, né, também. Ela vai ficar aqui no meio, ela vai evitar que ela feche, esmague ali a seção. Por N situações, né? Às vezes o pessoal tá andando em cima da forma. No caso da fundação, a gente não necessariamente anda em cima das formas. Porém, pavimentos superiores, todo mundo fica apoiado. Então você precisa escorar, você precisa garantir que realmente não vai mexer em nada, porque a gente vai começar a andar por cima, a gente vai pisar. Na hora de lançar o concreto, vocês vão ver que não é uma atividade tão simples quanto essa. Essa que a gente está vendo, a única questão aqui é a logística para você manusear o mangote só. Porque em cima é mais difícil. Bem mais difícil. É que você só precisa tomar cuidado porque você está sempre propício a cair nos espaços, né? Que nós temos aqui. Então é um risco para você não escorregar. Mas já no andar de cima você precisa ter esse cuidado de onde você está pisando. E lá a gente vai explicar certinho qual que é essa logística para concretar os pavimentos superiores. Então aqui, ó, a gente tem a dinâmica da concretagem, né? Que é sempre a equipe da bomba manuseando o mangote, lançando o concreto. Nesse caso, diferente do anterior que a gente falou, ela é contínua, praticamente não para a bomba. Por quê? Você tem uma linearidade, uma continuidade da nossa forma. Conforme você vai espalhando num certo ponto, por exemplo, aquele ponto que ele está ali, o concreto vai indo linearmente, né, para o restante do baldrame. Então acaba com uma concretagem mais fácil e mais rápida. Eu acho que de todas que a gente fez, essa foi a mais rápida. Verdade. Porque ela não parou, foi indo, só foi manuseando o mangote, seguindo o caminho ali e tal, tirando os trechos depois. Quando necessário. Quando necessário. E assim foi desenvolvendo a concretagem. Então a gente tem a pessoa que manuseia a concretagem, nós temos o vibrador para fazer o assentamento do concreto,
para você eliminar o ar que existe dentro do concreto, certo? Para você deixar a peça mais homogênea e fazer ali o assentamento do concreto dentro da forma. E depois da vibração, a gente vem com uma pazinha para fazer o acabamento. Porque, gente, isso daqui... Para adensar, né? Para conseguir deixar uma superfície densa. Nivelada, né? Nivelada. A gente deixa a superfície mais nivelada, porque em cima disso a gente vai começar a colocar os blocos, né? O que acontece nessa situação? A gente tem, lembra que nos vídeos anteriores a gente explicou, tem a estaca, depois da estaca tem um bloco de coroamento, dá para ver até um aqui, ó, mais ou menos. Isso aqui é um bloquinho de um. Inclusive esse conjunto aqui, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem mais uma para cá. Essa daqui é justamente essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse conjunto. Então, tudo isso aqui foi aterrado, foi compactado. Temos falado do nosso compactador. Que bom que eu lembrei disso. Porque eu tenho uma foto justamente do compactador, só que eu não sei por que ela não está aqui. Então, eu vou buscar essa foto rapidinho. Enquanto isso, a Sabrina vai contar uma piada, mentira. Não, vamos recapitular a concretagem. Nós temos a bomba, a colocação da bomba, nós temos o vibrador e nós temos uma pessoa para ficar ali avisando a bomba, né? Nesse caso, como a gente falou que foi uma concretagem linear, talvez não precisou. E nós temos o mapeamento desse concreto. Exatamente. A verificação do lacre e a verificação da nota. Toda a concretagem, a gente vai falar isso, é algo que precisa ser reforçado, é algo que precisa ser seguido. Não foi diferente nessa concretagem. Isso eu achei. Gente, toda a concretagem a gente precisa mapear. Por questões logísticas e por questões de controle mesmo. Porque o concreto é um dos materiais, ele não é barato, ele é um material que a gente precisa, se a gente não tem o controle dele, gente, você perder 1 metro de concreto, é assim. Vai perder R$350, vai. É o que tá. Então, nosso papel é garantir que esse dia da concretagem ocorra corretamente. E também, se você não verifica se a concreteira está mandando o volume certo, é capaz de, no final das contas, a gente chegou a fazer um cálculo assim, mais ou menos, teve uma situação onde a gente acabou perdendo coisa de 7 metros. Né? Então, assim, 10 metros de concreto, então R$3.000 que você acaba ali. Você vai perder concreto durante a concretagem, isso é inevitável, porque não tem como, os 8 metros cúbicos exatos vão estar corretamente colocados. Não, isso não tem condições, porque pode estourar a forma, pode abrir, na hora de manusear o mangote sai de um lado para o outro. Só que você evitar os extras, né? Que são, por exemplo, a concreteira não vai colocar o volume correto. Então, você fazendo mapeamento, você já olha, nessa concreteira não está tão legal, vamos tentar olhar a outra e a gente compara os volumes. Porque, gente, não tem como você fugir de uma forma. Se você tem a geometria correta, você tem um controle. Por mais que o mangote, ele detenha ali 1/2 metro, acho que nem isso, né? Mas ele detém um pouco do volume por conta da bomba, fica um pouco lá, mas não chega a ser um volume tão grande. E assim, quando a gente calcula o volume de concreto, a gente desconsidera a espessura da tábua e a gente desconsidera a área da forma. Então, é como se a gente estivesse considerando aquela forma totalmente vazia, sem nenhum tipo de material ali para preencher esse volume, né? Então a gente meio que já sabe que está um pouco para mais o cálculo. Então é muito difícil. O aço também, a gente não considera. O aço a gente considera. Então já está um pouco para mais, a gente já sabe que tem uma margem ali. Então quando falta, a gente sabe que é algo que a gente precisa investigar, que a gente precisa realmente sentar, olhar minuciosamente cada forma, onde faltou, qual elemento que faltou, qual betoneira faltou, porque a gente sabe que não é o comum de acontecer. Por isso vai sempre monitorando. Gente, concretagem não é para simplesmente, manda concreto lá na obra e tá tudo certo, a galera da obra se vira. Isso não é gerenciamento, né? A gente precisa ter ali um controle que tá rolando na obra. Senão acompanha. E, gente, é legal você ver o resultado de todo o gerenciamento que você está fazendo para o momento da concretagem. Você vê que deu tudo certo. Isso é bacana, né? Vou mostrar aqui o compactador tipo sapinho. Então, exatamente onde nós estamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os blocos de coroamento que nós tínhamos ali.
E a gente precisou reaterrar. A gente escavou essa região para conseguir fazer a forma de todo mundo aqui, dos blocos de coroamento. Ainda vai ficar esse espaço para a gente fazer as vigas baldrames, só que aí a gente faz a compactação desse reaterro. E assim como o martelete, como o andaime, todos os outros, A betoneira, o vibrador, é um equipamento que ele é alugado, então não é um equipamento de uso contínuo, então você tem que ter um feeling ali de quantos dias, né, vai demorar, e o mínimo que a empresa vai alugar para você. Então, se eu não me engano, esse aí, o mínimo que a empresa fazia era 3 dias de locação, e a gente compactou tudo em 2 dias, mais ou menos. Então, é sempre ficar ali verificando, porque se você deixar para a empresa te passar, eles vão te passar por 15 dias, por 30 dias. Igual a gente aluga andaime, betoneira, vibrador, só que não é equipamento de uso contínuo, né? Então, é algo que você só vai usar ali aquele dia e já devolver. Às vezes compensa, em vez de você, por exemplo, não, eu vou alugar para ficar 15 dias e a gente faz a compactação, tanto dessa etapa do bloco de coroamento, quanto da viga baldrame. Não é viável. Por quê? Quando você tem um planejamento e cronograma, a gente estudou que o tempo que a gente teria para fazer o bloco baldrame, para fazer a viga baldrame, excederiam talvez os 15 dias. E não seria viável a gente alugar por 15 dias, correndo o risco de poder passar dos 15 dias e pagar o acréscimo adicional dos dias. Então isso já é um custo. Então é melhor a gente, vamos alugar por 3, depois mais 3. O valor acaba ficando ali. E aí já é o inverso na alocação do vibrador. É um equipamento barato que assim, a gente estava tendo uma concretagem mais ou menos no intervalo de menos que 30 dias entre uma e outra. Teve algumas que foi entre 15 e 20 dias. E aí, como ele já é um equipamento barato, ele já é um aluguel barato... É uns 100 reais, né? Acho que é uns 100 reais por mês, 30 dias. Então, eu compensava ficar devolvendo por conta do frete. O frete, por exemplo, da entrega era 30 reais e da retirada era 30 reais. Então, se você faz esse planejamento, você já está economizando. Por mais que ele fique parado na obra alguns dias, porque não é todo dia que tem concretagem, você já está economizando com essa locação. E aí fica a dica para guardar esse equipamento num container, num quartinho ali de obra. Não deixar alugado pela obra. É um equipamento que se quebrar, qualquer equipamento alugado, se quebrar, se danificar e for constatado um mau uso, você vai ter que pagar. E, gente, limpa. Por exemplo, o vibrador. Aqui o computador. Tem o computador, o compactador. Esse aqui é o tipo sapinho, manual, né? Mecânico e tem a diesel, né? Tem a gasolina, tem os dois tipos aí. As máquinas você sempre tem que especificar qual que é que existe ali no lugar que você está alugando, na sua região. 110 ou 220. 110, 220, se é a gasolina, se não é. Porque tem lugar que não consegue chegar energia. Então você precisa analisar isso antes de solicitar equipamento. Se você não tem uma extensão, um ponto de energia ali próximo, compensa pegar a gasolina, só que ele acaba sendo um pouco mais pesado pelo tanque que vai armazenar o combustível, né? Então, às vezes, não é tão viável você alugar ele, porque vai ser difícil de manusear, você vai demandar mais tempo e de mais pessoas para conseguir passar o dia inteiro manuseando aquele equipamento. Aí fica uma observação interessante que a Sabina levantou, né? O que é melhor? Você ter um equipamento mais pesado, só que mais barato, só que para você, na hora de você fazer o serviço, você vai demorar mais dias, um equipamento menor, você tem mais facilidade, mais praticidade para fazer o manuseio. Fora que a gasolina tá cara, né, pessoal? Então... Agora, no momento que estamos gravando esse vídeo, a gasolina está cara. A 6,10 mais ou menos. Então, fica aí a informação. Quem sabe no futuro essa gasolina desse... Volte ao preço normal e a gente possa relembrar aqui hoje no vídeo. Exatamente. Então, você consegue ver até que o cabo tem assento de tensão na obra, extensão na obra, para tudo. Não é só para vários. Um dos primeiros itens que a gente comprou. A gente comprou aqui o fio, né? A gente tentou comprar um robôzinho. Tentamos montar um robôzinho sem sucesso. O fio a gente comprou separado, montou extensão na obra. Você tem foto? Eu vou tentar achar essa foto, né? Acho que não tá aqui tão fácil. Deixa. Bom, explique o que é um robôzinho, sabe? Quando a gente faz uma ligação provisória, né? A gente tem um robôzinho mesmo, uma caixa. Que parece um robôzinho, né? De juntores pra gente fazer as ligações, tanto do container, tanto da obra. E aí no começo da obra a gente falou, vamos montar um robôzinho. Compramos a caixa, compramos alguns disjuntores pra colocar nela, mas no final não foi muito isso que saiu, né? Não deu muito certo. Tá no outro HD. Eu vou trazer essa foto. A expectativa versus realidade.
Funcionou, tem energia, mas Não é um robôzinho. não é um Eu acho que o robôzinho. disjuntor nem chegou a usar. Que a gente comprou. Ah, não, a gente usou, a gente colocou no quadro de medição. Só que o robôzinho em si, que era a tomadinha pra você encaixar, ele ficou meio estranho. Aí eu vou ver se vou ver se eu acho aqui só pra ilustrar pelo celular mesmo. Eu vou mostrar aqui só pra ilustrar. É engraçado quando dá zoom, aparecem essas mensagens. Robô elétrica. Vamos ver. Aí aparecem vários robôs, né? Aparece robôzinho. É engraçado que não tem um nome técnico. Não tem, a gente chama de É robôzinho. um quadro. É um quadro com as tomadas. Só que aqui, ó. Só que se você falar robozinho, ele aparece. Não sei se vai estar focando aqui. É esse primeiro aqui, ó. Peraí, deixa eu puxar o foco pra cá. E aumentar o brilho da tela, né? Porque economia de bateria. Esse celular cheio de foto de obra. Aqui, ó. Esse não é o segundo, tá? Esse primeiro aqui, ó. O robozinho. Aqui a gente tem onde a gente pluga as tomadinhas. Cadê? Foca aqui. A gente pluga as tomadinhas. E aí ele tem um disjuntor, as tomadas de acesso. Então tem tomada que é 3 pinos, 4 pinos, tem tomada que é tripolar, tetrapolar. Tem equipamentos que são pesados, novos. Então esse robozinho tenta, né? Só que o robozinho não ficou tão robozinho. Eu vou trazer essa foto no próximo pra gente falar. Então o primeiro item da obra é elétrica. A gente conseguir fazer o tapume. Que tem energia nessa obra. Pedir ligação provisória de água e de luz. Porque a gente precisa da água para fazer toda a argamassa e tudo mais, e luz para ligar os equipamentos. Porque um dos primeiros itens que você faz realmente é o fechamento, é o tapume da obra, né? Como a gente mostrou no primeiro vídeo. A gente tem lá o tapume da obra, então você precisa cortar as madeiras, você precisa, para cortar, a parafusadeira, todo equipamento. Então é interessante não, é necessário ter a energia nova. Então aqui a gente tem o compactador, compactou. Todo esse trecho aqui foi compactado. Então ele no nível do nosso bloco de coramento, a gente deixou todos estão nivelados. Por isso, rebobinando lá nos outros vídeos que a gente falou, temos o gabarito aqui em volta, e o gabarito vai garantir. Tão quanto os eixos, a gente também conseguiu o nível, a gente passou, para quem lembra dos outros vídeos, a gente passou os níveis para a parede, e nesse poste também tem um nível, uma marcação de nível. E daqui para todos os outros elementos, a gente nivela todas as formas. A gente nivelou todos os blocos de coramento e todas as vigas baldrames estão niveladas. Por quê? Depois, em cima da viga, quando a gente fizer a concretagem, né? Fizemos a concretagem, tem a parte do nivelamento, que é deixar retinho. Os blocos vão em cima dela. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar que tem ali a alvenaria de embasamento, que é onde a gente vai passar toda a nossa tubulação de esgoto. Então o projeto de esgoto já começa a entrar agora, já começa a ser compatibilizado, pensado, né, viabilizado nesse momento. Porque se você não pensa no escoamento dos efluentes pela tubulação de esgoto, você vai danificar a sua obra, você vai ter uma baita dor de cabeça no futuro. Você não vai poder simplesmente pegar e cortar o baldrame. Você pode deixar uma passagem, só que antes da concretagem. Isso. Aqui a gente não deixou nada, porque já foi viabilizado para ser acima do nível do baldrame. E mesmo assim, tinha que verificar os caimentos das tubulações para você não ter nenhum tipo de problema. Então, você não vai olhar só o projeto de estrutura nesse momento. Você vai olhar o projeto de estrutura já pensando, vai ter passagem elétrica e hidráulica? Será que esgoto, tubulação de água, a gente vai ter que passar por algum lugar? Né? Então, isso a gente já começa a viabilizar nesse momento aqui para não ter nenhum tipo de dor de juntar cabeça. todas as disciplinas, né? Não pensar em nada sozinho. Você fala assim, não, quando chegar lá na parte de hidráulica, eu vou pensar no que a gente vai fazer. Não, você tem que pensar desde o primeiro início, juntar todas as disciplinas, até interiores. Muitas das vezes, até interiores, você precisa verificar. Por exemplo, no nosso projeto de interiores, a gente tinha algumas tubulações de respiro de ventilação, ventilação de armário, de closet. Então, a gente tem que deixar aquele ponto, a gente tem que deixar aquele furo na laje, tem que deixar aquele furo, de repente, numa viga. Então, é algo que você tem que juntar mesmo, o máximo que você conseguir, pensar em todas as disciplinas, porque você vai ter vários projetos separados, que muitas vezes não foram compatibilizados, e que aí cabe a você que está na obra fazer esse tipo de análise. Porque às vezes, quando eu começar a parte hidráulica, ou seja, depois toda a estrutura estiver pronta, eu vou começar a pensar na hidráulica. Aí você vê que você não deixou nenhum furo para passagem de esgoto, ou que tinha um furo de esgoto que passava para um lugar que não vai poder passar mais, ou então que a hidráulica você precisa passar por dentro de uma viga e fazer uma curva dentro da viga,
E aí uma começa a impactar na outra. Ah, não, eu só vou ter problema na hidráulica. Quando chega na hidráulica, eu começo a mexer e depois eu vou adaptando lá na hora. Não, a sua adaptação da hidráulica pode impactar no forro do gesso. A sua adaptação no forro do gesso pode impactar na elétrica, no ar-condicionado, na altura dos móveis planejados. Então, é um efeito em cascata. Se você, a partir de agora, fazendo a estrutura, não analisa os outros projetos, um vai prejudicando o outro, porque é todo mundo trabalhando em conjunto. Então, você tem que E na compatibilizar. dúvida, sempre revise. Porque às vezes você fala, não, eu contratei todos os projetos de uma única empresa para garantir que esses projetos venham compatibilizados, eles têm certeza que eles vão estar compatibilizados. Isso Muitas não é das vezes garantia. não. Muitas vezes uma empresa terceiriza todos os outros projetos, cada pessoa que faz um tipo de uma disciplina, faz uma disciplina, e aí você vai com a certeza que você está recebendo um projeto compatibilizado quando não está. E aí você só vai descobrir na hora que começar a vir as dores de cabeça, né? Exato. E haja remédio. Haja remédio, porque assim, eu já trabalhei em empresas que só faziam projetos. E mesmo assim, num corpo ali de 60, 100 engenheiros trabalhando no mesmo prédio, a gente tinha problema, a gente tinha falha de comunicação, a gente tinha que ficar fazendo reunião de alinhamento. E às vezes a pessoa só olha o projeto dela, ou o que ela entende do projeto, né, que está desenvolvendo. Eles não têm um feeling para você entender o impacto que vai causar numa outra disciplina, por exemplo. Então sempre tinha que existir uma pessoa que estivesse olhando todo o projeto, fazendo 360 em todos eles e começar ali a encaixar um projeto no outro, que é compatibilizar o projeto. Não é só jogar no programa e torcer para que ele saia tudo certinho. Porque se eu te dou uma calculadora HP lá da faculdade, que a gente teve que comprar, né? Que até eu não uso mais. Mas se a gente comprou aquela calculadora e dá na tua mão, você não vira um engenheiro automaticamente. Se você pega um programa de um software de projeto estrutural, você não vira um projetista Um estrutural. software BIM aí que a gente tem visto bastante. Ah, vou usar o Revit e com certeza vai estar tudo compatibilizado. O mais famosinho dos BIM é o Revit. Ele vai avisar que dá interferência? Avisa. Ele é prático fazer cortes, elevações, montar. Se você souber mexer, sim, ele é super prático. Só que o entendimento das outras disciplinas e o que você alimenta e colhe de informação desses programas tá na sua capacidade de análise ali. Então, Tá com o profissional mesmo que está executando. não dá para contar com a sorte de um programa. Senão você vira garoto de programa, né? A gente brinca que você não vira um engenheiro nem um arquiteto. Enfim. Esse é mais um vídeo do Papo de Obra. Então, vou estar deixando a playlist do outro Papo de Obra, né? A playlist do Papo de Obra para vocês verem desde o primeiro, quem não viu. E também o Obra Vlog da Casa 6G, onde a gente conta tudo que está rolando ali no dia a dia, para vocês acompanharem e aprender a fazer obra e projetos sem dor de cabeça. Até a próxima. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, o like, se inscreva no canal do YouTube. Ah, e para quem está vendo pelo Instagram ou Facebook, os cardzinhos só vão aparecer lá no canal do YouTube. Então, segue lá. Até mais.